Saudação de paz, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Boas Novas. Pastor Joe Lúcio aqui com você mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para trazer algo sobrenatural de Deus, uma palavra. Estou aqui diferente porque está muito frio, estava fazendo 5 graus até o momento e onde eu moro é um pouco frio. E por isso que nós estamos aqui todo agasalhado. Mas enfim, vamos trazer para você aqui algo sobrenatural de Deus, da palavra dele, que se encontra em Marcos 10:46. Todos conhecem essa mensagem. Ministrei ela domingo a respeito de alguns feitos dentro dessa mensagem, mas não consegui falar tudo porque o tempo é escasso. O tempo é nosso inimigo. Então eu tive que falar e trazer algumas coisas que eu não consegui falar ali. Então eu decidi gravar essa aula pontual para que eu possa falar aquilo que eu não consegui falar. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que a mensagem não tem mais valor, a mensagem não tem mais poder. Você vai na igreja, 200 oportunidades, 50 hinos, e na hora da mensagem eles têm a audácia de falar: chegou o momento mais importante da noite, 15 minutos para a palavra. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus se faz presente pela sua palavra, porque ele é o verbo encarnado. Se não tem palavra, Cristo não está na igreja. Mas eu admiro o nosso pastor, que nós estamos ali congregando, que de fato ele dá 1 hora para quando ele sabe que o pregador prega uma palavra. Louva a Deus pela a palavra, a vida do pastor Alexandro, né? Deus guarde a sua vida, meu irmão. E graças a Deus nós temos ali congregado e Deus tem falado conosco, Deus tem operado coisas grandes ali no nosso meio. E dentro desses 4 anos em Portugal, foi muito difícil, né? E nós estamos no processo ainda de eleição, de ficar ali, de congregar, de estar ajudando, auxiliando. Então, isso é muito difícil, a gente achar uma igreja que está próxima da palavra, que está ali pregando mesmo, os medriandos, né? Como que eu posso dizer? As coisas ocultas dentro da palavra de Deus. Todavia, nós sabemos que temos que congregar, sim, mas ficarmos aonde está mais próximo da sua palavra. Amém? Então, eu decidi gravar isso aqui, irmãos, porque tem muito o que dizer sobre esse texto de Marcos 10:46. Não é simplesmente ler, né? Depois chegar a Jericó, olha aí, depois chegaram a Jericó e sair de Jericó com seus discípulos uma grande multidão. O cego Bartimeu, filho de Timeu, você percebe aqui que, aleluia, você percebe aqui que Bartimeu, aí na frente já fala filho de Timeu, ou seja, filho de Timeu. Então o nome dele não era Bartimeu, ele era filho de Timeu. Estava sentado junto ao caminho mendigando. 10:47. Este, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi. Marque isso aqui, filho de Davi. Pode marcar na sua Bíblia, irmãos. Não tenha medo, não. A Bíblia é para marcar. Quanto mais você marca, mais você aprende. Se você não anota nada na sua Bíblia, depois você vai procurar e você não vai achar. Ou eu tive uma revelação e não anotei e você perde. Eu já tive revelação e eu não anotei e até hoje eu não tive ela mais. Eu perdi essa revelação. Tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Claro, você vai ver várias mensagens, pessoa falando que a multidão e aquela coisa toda, e Jesus passou e tal. Mas para que nós possamos entender
esse primeiro ponto, depois chegaram a Jericó e saíram de Jericó com seus discípulos. A Bíblia vai me dizer, por isso que é bom você ter várias Bíblias abertas. Agora vamos passar para essa, porque vamos começar a entrar numa dimensão, numa atmosfera totalmente diferente. Eu vou precisar do lápis, que eu vou anotar, que eu não quero riscar com a caneta, só com lápis. Essa Bíblia aqui é minha, é de estudo. E eu estudo aqui e anoto aqui. Eu quero que você entenda que, para que você forme a sua mensagem, você como pregador, e você está chegando agora no Instituto Teológico Pison, né, que é o instituto que prepara obreiros para ganhar almas e ter um conhecimento, de saber o que está falando, não de chegar lá e abrir um texto e trazer uma mensagem gourmet, coach, de iFood, de fast food. Não, nada disso. Você tem que entender as coisas ocultas. A Bíblia vai dizer que Jericó era amaldiçoada. Não se podia entrar um profeta dentro de Jericó. Mas aí a Bíblia vai me dizer que Jesus entrou. A Bíblia vai dizer também que Elias até disse, vou para Jericó, mas a Bíblia não me diz que Elias entrou. Não. Ela diz que ele ia, mas ele não entra. Se Jericó era amaldiçoada e os profetas não poderiam entrar lá, como é que nós vamos fazer agora? Nós precisamos, então, de uma prova a respeito disso. Por isso que você tem que estudar, você tem que sentar. E nós voltamos para esta Bíblia para que nós possamos entender. Então nós vamos para Josué, capítulo 6, versículo 26. Claro, quando você está ministrando, você tem um tempo, é corrido. Claro que não dá para você falar tudo que você precisa falar. Então você tem que cortar algumas histórias, porque essas histórias você precisa entender a cronologia. De fato, todavia Jesus passou, entrou e saiu. Antes de Jesus entrar em Jericó, a Bíblia vai dizer que Jesus, lá em Marcos 8, 22, ele vai curar um cego. E quando ele está saindo de Jericó, no Mateus 9, 26, ele vai curar 2 cegos. Se Jericó era amaldiçoado, ele nem poderia entrar lá, ele ainda está curando. Então nós precisamos entender, todavia, de fato, o que aconteceu. Então quando você vai para Josué, capítulo 6, versículo 26, então naquele tempo Josué fez como que eu posso dizer? Ele fez um voto, vamos dizer assim, ele fez um voto ou um juramento. Então Josué fez um juramento com o povo dizendo: maldito seja diante do Senhor Jeová o homem que se levantar para reedificar essa cidade, Jericó. Olha aí. Lugar de fragrância. Com a perda dos seus primogênitos, lançará os seus fundamentos. E a custa dos seus filhos mais novos, sentará à sua porta. Ou seja, Josué lá atrás amaldiçoou Jericó. Só que a lei vai dizer que para tirar essa maldição tinha que ser um profeta maior do que Josué. Se era um profeta, isso passou, irmãos, 500 anos. 500 anos de Josué até Jesus. Então, se era maior do que Josué agora, para quebrar essa maldição, porque é só o maior poderia fazer isso. É como no exército, é como no exército que tem ali os capitães, generais, né? É o maior que vai tirar a ordem do menor. Então, como ele profetizou, amaldiçoou Jericó, então só um poderia tirar. E quando nós falamos de Cristo, a palavra Jesus
no hebraico não tem como falar Jesus. O nome de Jesus é grego e no grego é Josué. Amém? Então, como Jesus é maior do que Josué e o nome Jesus no hebraico não tem como falar Jesus, mas é grego e no grego é Josué, ele é maior do que Josué. Amém? Então ele deveria passar por ali, ele teria que passar por ali, ele tinha que passar por ali. Porque a Bíblia diz que Isaías 61, que ele se levantou para curar os cegos, os coxos, os aquebrantados de coração, sem visão, e por aí vai, os que estavam aprisionados em cadeias espirituais, em cadeias emocionais. Então Jesus agora, como é maior do que Josué, pela história que ele veio, Josué amaldiçoou, mas calma aí, é assim que estuda, irmãos. Vamos, 1 Reis, aleluia, 1 Reis 16, glorificado, exaltado é teu nome, Jesus, santo, santo de Israel. 1 Reis 16, 34, aqui está você, aleluia, santo, santo é o teu nome. Aí vem um homem, Josué amaldiçoa, aí vem um homem para edificar Jericó. Depois de 400 anos, passaram a história de reis, né? Passaram a história aqui de Êxodo, do Número, Deuteronômio, vem Josué, vem Ruth, Samuel e por aí vai. Aí chega no Reis, 1 Reis 16, 34. E aconteceu em seus dias que El, que era o rei da altura, ele agora vai reedificar Jericó. Olha aí, com os sacrifícios de... Tá vendo? Então, era uma lei, tinha uma lei. E mesmo ele sabendo desta lei, ele falou, não, vamos edificar Jericó. E seu primogênito, ao lançar aos seus fundamentos e com os sacrifícios dos seus filhos mais novos, olha aí, colocou a sua porta, conforme a palavra do Senhor Jeová, que dissera pela boca de Josué, filho de Nun. Olha aí. É assim que estuda, irmão. Não tem como você pegar uma mensagem e trazer ela. Ah, porque Jericó, porque Jesus passou, vai surgir efeito, vai. Só que vai ficar vago no ar. Se Jericó era amaldiçoado, Jesus entrou lá, eu preciso entender isso. E hoje em dia os pregadores não querem saber disso mais. Eles estão gourmet. Irmão, pega aí, Jesus está passando. Grita Jesus aí. Irmão, levanta. Tira a capa. Tá entendendo? Então, irmão, tá muito frio aqui. Minha mão tá até vermelha. Misericórdia. Aleluia. Mas já o Espírito Santo vai aquecer a gente aqui, porque isso aqui vai ficar bom. Porque eu preciso montar uma estrutura. Isso que é chamado pano de fundo em uma mensagem. Você traz o pano de fundo, você explica a história e depois você começa a aplicar, profetizar a palavra na vida de quem está te ouvindo. Então, lendo isso, né? 1 Reis, Jericó, vamos ler aqui então um comentário da palavra do Senhor a respeito desse fato, né? Jericó é edificada. E aconteceu com ele tudo o que Josué profetizou. Tá vendo? O rei El profetizou. O preço da edificação de Jericó é a vida dos primogênitos e dos filhos mais novos. Este era o costume assírio, de edificação de uma cidade. Aí lá está em Josué 6:26. Então, naquele tempo, Josué fez um juramento com o povo, dizendo: maldito seja diante do Senhor Jeová o homem que se levantar e reedificar esta cidade Jericó. Com a perda dos seus primogênitos, lançará os seus fundamentos, e a sua custa
dos seus filhos mais novos. Assentará às suas portas. O aparecimento de Elias, olha aí, e o cumprimento desta profecia desencadeou em Israel o espírito de profecia que apareceu na história de Israel, um profeta com a mesma unção de Josué. Tá vendo? Então Josué lá atrás, esse espírito de profecia pegou Elias, e agora lá na frente esse espírito de profecia pegou Cristo. E Cristo agora vai entrar em Jericó. Pois bem, para podermos continuarmos a esmiuçar essa palavra, essa mensagem, nós precisamos entender acerca de um fato que aconteceu em 2 Samuel. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Aqui eu não estou aplicando. Por isso que a mensagem, quando ela é aplicada, ela demora um pouco mais. Aqui eu só estou trazendo mesmo a revelação da palavra, do texto, para você entender, fazendo a cronologia, encaixando cada coisa no seu lugar. Todavia, você entende que falta algo, fica algo no vento. Então, eu estou trazendo isso que está faltando para você entender. Agora que vai começar a você perceber que nós já lemos a lei, que nós já lemos a maldição, que nós já lemos, né, 1 Reis 16:34, que Hiel, que era o rei, falou, vamos edificar Jericó. Agora nós vamos partir do princípio para que essa mensagem ela continue andando até chegar em Cristo. Por que que Bartimeu, filho de Timeu, disse filho de Davi? 2 Samuel 5:6. E o rei e os seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus, habitante da terra, que falaram a Davi, dizendo, não entrará aqui a menos que antes lance fora os cegos e os coxos. Olha aí. Querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Então, Jerusalém queria... Todavia, Davi foi lutar com eles, porque havia uma profecia lá atrás. Deus precisava dessa terra de Jerusalém, porque existia um homem Araúna ali que tinha uma terra, e Deus ia precisar dessa terra, porque na aula passada que eu gravei, que está no canal, que eu falei da terra de Araúna, corre lá para você ver essa aula, porque essa aula ela tem base nisso aqui que eu estou dizendo. E você vai ampliar essa mensagem que eu estou falando agora com a terra de Araúna, que eu gravei lá atrás. Foi o último vídeo agora que eu gravei. E para que Davi tomasse essa terra de Araúna, Deus precisava fazer tudo isso aqui para ele tomar Jerusalém. Então Davi agora, ele vai invadir Jerusalém. Mas os jebuseus sabiam que Davi não gostava de cego nem coxo. Porque a Bíblia vai dizer que a alma de Davi aborrecia de tal maneira que ele fazia vômito. Ele sentia asco. Pastor, isso está na Bíblia? Vou ler. Vou ler para você aqui agora. 2 Samuel 5:7. Entretanto, Davi tomou a fortaleza de Sião. Tá vendo? Que é a cidade de Davi. Então Davi disse naquele dia, quem passar para ferir os jebuseus, irá pelos aquedutos subterrâneos, e eliminará os coxos, os cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso dizia, olha a placa que Davi colocou. Olha a placa que Davi colocou em Jerusalém, quando ele tomou a fortaleza de Sião. Nem cego, nem coxo entrará na casa. Eu quero parar só um pouquinho aqui. Então Davi, ele invade Jerusalém, ele toma Jerusalém, ele mata, tira o cego e os coxos de lá. Os soldados de Davi entram por debaixo da terra, pelos aquedutos subterrâneos, porque pela frente ele não foi, porque eles colocou ali os cegos, os coxos na entrada da cidade, sabendo que Davi
não gostava, não queria, se sentia nojo, né? Assim como alguns que estão me ouvindo agora, ele toma a fortaleza de Sião e agora ele coloca uma placa: aqui não entra nem coxo nem cego, na casa entrará. Mas aí eu quero te chamar a atenção que esse tabu até hoje está sendo colocado nas nossas igrejas. Talvez as pessoas não estão entrando, não estão vindo cultuar a Deus, sabe por quê? Porque você, como pastor, colocou essa placa na porta da tua igreja. Enquanto os que estão dentro se prostituindo, roubando, matando almas lá dentro, os que estão lá fora estão querendo entrar. Mas você colocou uma placa na porta da tua entrada, da tua igreja, porque ela é sua, ela não é de Cristo. Não é assim? Eu sou o presidente, eu sou o pastor, eu sou Davi, o rei. E agora? E Deus está olhando lá de cima e falando: Davi, você é segundo meu coração, cara. O que você está fazendo, rapaz? Você está maluco? Então, eu tô te mostrando o reino. O reino é boas novas. O reino é poder. A Bíblia diz que o reino é tomado à força. E você, eu vim para os meus não quis, mas você está desfazendo daqueles que estão me ouvindo, estão querendo, estão tentando entrar. E você coloca essa placa. Aí você tá com esses jovens dentro da igreja, em fornicação, em adultério, em prostituição, enquanto os que estão lá fora estão querendo entrar. O cego olhava. Depois que Davi tomou a fortaleza de Sião, talvez aqueles que estavam ali, talvez sobreviveram alguns, claro, não mataram todos, acredito eu que não, mas alguns até passavam na porta ali e falavam: ei, pai, eu queria até entrar aí, mas não posso. Como Deus de amor, antes não podia, agora Davi Miranda morre, e agora pode tudo, seus filhos estão fazendo uma bagunça, é jogo de luz, é boate. É a palavra de Deus que mudou ou é o homem que mudou? Porque a Bíblia diz que se o sacerdote morre, a lei muda. Então o pai morreu, agora os filhos estão tomando de conta. O negócio agora é diferente, o negócio agora é porta aberta. Tudo pode, tudo vai, mas não se esqueça que a graça tem espinho. Não há graça para te salvar, que você pode tudo, né? É a graça. Jesus morreu por mim, não tem disso não. Hoje tudo pode, eu posso beber, eu posso prostituir, eu posso usar droga, eu posso... É a graça. Olha aqui para mim. A graça tem espinho, camarada. Abraão tinha lei, princípios e mandamentos. Antes da lei vir para Moisés, Deus já tinha dado para Abraão. Por isso que Melquisedeque foi dar a ceia para Abraão. Por isso que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. O dízimo é da lei, ou é da graça, ou é do mandamento, ou é dos princípios. E você precisa entender isso. É por isso que Deus nos levantou a escola, o Instituto Teológico Pison, para abrir suas escamas, tirar esse espinho da sua carne, para que você entenda essas coisas. Então, pregar é muito fácil quando você tem conhecimento. Agora, quando você não tem, você vai falar o quê? Vai ensinar o povo o quê? É um cego guiando o outro. Mas partindo desse princípio, a qual já existia uma lei, um princípio, um mandamento, Davi, quando vai buscar a arca, lembra? Ele vai de fato errado. Um rapaz até toca na arca lá e morre. Davi viu que estava errado. Davi agora vai consultar o livro. É a lei, é princípio, é mandamento. Então, quando você faz errado, você vai pecar, você vai errar, não vai prosperar, sua igreja vai ficar... não vai dar fruto. É o que está falando em número 5. Né? E aí? E você tá lá colocando uma placa. Aqui não entra. Mas os seus filhos... são os piores dentro da igreja. Fininho e Finéias roubam a igreja.
Não, o que é isso? Não pode. Mas os nossos filhos, fica de banco 6 meses, fica de banco não sei quantos meses, mas os filhos deles não toca. Mas aí, Deus, ele tem estratégia sobrenatural, irmão, para poder quebrar esse orgulho seu, quebrar essa placa sua, trazer o Espírito Santo no teu coração. Talvez você não chegou aonde você deveria estar ainda por causa dessas placas que você colocou lá na sua casa, lá na sua igreja, na sua convenção. Talvez aquele perdão que você ainda não liberou em 2024, você vai ter que liberar agora em 2025. Hoje é dia 1º, como é que faz? Você vai continuar o ano amaldiçoado? Vai continuar carregando esse câncer que está te matando? Esse cancro? Porque você tem algo para fazer. E Davi, vendo que ele colocou essa placa, aqui não entra. Aqui não vai entrar de maneira alguma. Não vai entrar. Não tem aquelas pessoas que falam assim, nunca mais. Aí é que Deus gosta. Aí que Deus fala, agora eu te peguei você. Vou quebrar esse orgulho seu, rapaz. A igreja é minha, é Jesus falando. Não estou dizendo eu. Parafraseando com vocês. Jesus dizendo, a igreja é minha. É eu que faço. É do jeito que eu quero. Não é do jeito seu, que aqui não pode. Você tem que cumprir a lei, o princípio e os mandamentos. Você tem que ensinar o povo Bíblia. Como eu estou fazendo agora, te lavando pela palavra. Por isso que o sacerdote vinha, pegava o cordeiro, lavava o cordeiro antes do sacrifício. Por isso que Jesus veio, lavou os pés dos discípulos antes da sua morte. Agora Cristo já não está mais cá conosco. Como que é lavar, como que é limpar? Aí vem esses hereges aí. Irmão, culto de lavar os pés. Rapaz, toma vergonha, vai estudar. Lavar agora é com a palavra que purifica, a palavra que te lava, a palavra que te molda, a palavra que transforma o seu caráter, Davi. Essa placa que você está colocando aí, Deus vai te quebrar o ser, rapaz. Acorda. Vamos pregar a Bíblia, como eu estou mostrando a vocês agora. E quem vai decidir pelo Espírito Santo é quem está ouvindo, que vai entrar no ouvido, vai descer para o coração e vai discernir a alma e o espírito. Não somos nós que decidimos nada. A única coisa que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, que é a boas novas. Então, Davi, na sua euforia, estava alegre. Aí vamos para 2 Samuel 9:1. E disse Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu lhe conceda por amor de Jonas? E havia um servo da casa de Saul chamado Ziba. Esse Ziba aqui, irmãos, ele tinha uma inveja terrível de Mefibosete. E ele achou que falando com Davi, e Davi ou iria matar ou iria recompensá-lo, porque a Bíblia vai dizer assim, da casa tinha Ziba, né? Que foi chamado à presença de Davi, o rei, e perguntou, és tu, Ziba? E ele respondeu, teu servo. E perguntou-lhe ao rei, resta alguém da casa de Saul para que eu lhe conceda favor da parte de Deus? E disse Ziba, o rei, resta ainda um filho de Jonas. Então o rei lhe perguntou, onde está? E disse, eis que está na casa de Maquir, né? Vendido. Olha aí. Lá em Lodebar, que é Mefibosete. Então, ele estava falando com Davi porque ele queria as coisas que era dele lá. E era dele lá, aonde ele estava em Lodebar, que é uma cidade sem estrutura,
é uma cidade que não tem esgoto, não tem nada. Só que Mefibosete aqui, naquele ambiente, ele era rico. Ele praticamente era dono de quase toda Lodebar. Então, como ele viu isso, Ziba, como esses aí que estão no nosso meio, né? Que às vezes ele quer tomar seu lugar e fala, irmão, vai lá pro campo tal, lá é benção, porque ele está de olho no seu campo aqui, no seu trabalho aqui, na sua igreja aqui, tá entendendo? É como esses aí que estão ao nosso redor. Que na verdade quando a gente pensa assim, ele quer nos ajudar, não, às vezes não, calma. Isso lá na frente, isso vai dar um gai pra Ziba que você não tem ideia. Então, a Bíblia vai dizer que o rei manda chamar ele, o rei fala, manda buscar. E o rei já tinha tomado uns vinhos, porque ele tinha ganhado essa guerra aqui de Jerusalém. Então ele manda buscar. Ele manda buscar, mas tem uma placa, irmão. Não podemos esquecer da placa. Segue nem coxo. Mas ele manda buscar. E ele tinha tomado um mel. E muito alegre, e a palavra do rei não volta para trás. E ele manda buscar. Ele vai sentar na minha mesa comigo. Então, apartaram os carros com os cavalos para que buscassem, né, Mefibosete. E Ziba ali, esperando esse feito. E a Bíblia vai dizer que mesmo Mefibosete saindo de Lodebar, os seus empregados lá em Lodebar continuavam a fazer todas as coisas normalmente, como se ele estivesse na casa. Comida todo dia, café todos os dias. A Bíblia é incrível, irmão. Ah, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Você não lê Bíblia? Fica difícil para mim. Até para me te ajudar fica difícil aí. Porque eu percebo, irmãos, às vezes que quando a gente vai ministrar em alguma igreja e quando a gente fala algumas coisas que a gente percebe que os irmãos não têm esse conhecimento, eles ficam assim. E você está ali ministrando uma palavra que eles não têm ideia da dimensão, da glória de Deus dentro daquele texto, e eles ficam ali sem entender nada, fica voando, uns ficam mexendo até no celular, como tinha alguns domingo. E aí? Depois que é a benção. Depois que é a benção de Deus. Então, eles agora vão trazer Mefibosete, para o rei. E quando chega na porta de Jerusalém, que a placa está estabelecida por ele, como está estabelecida por vários, até mesmo na sua casa, você que está me ouvindo, eles mandam ele descer da carruagem. Ele chega na porta do palácio e fala, ei, tá aqui uma carta, porque o rei mandou me chamar. E ali, como todos, né, de um palácio, ali está um soldado e pega, não, sim senhor, é a assinatura do chefe, é Davi. E ele passa a mensagem lá para cima, dizendo que tinha um homem. E Davi manda entrar. Claro, Davi mandou chamar o homem, manda entrar. Ele, faz favor, desce da carruagem, me acompanha. Aí ele, como assim? Aleluia. Como assim? Não, calma, eu não posso, eu não ando, eu não consigo andar. Aí o homem olha para ele, olha para a placa e fala, como assim você não consegue andar? Ele falou, não, eu sou aleijado de ambos os pés, rapaz, eu não ando. Não, espera só um minutinho aí, calma. Ele volta lá para dentro e fala. E agora? Deus está trazendo o problema de Davi para enfrentar ele dentro da casa dele. Ah, você não entendeu. Talvez você está correndo de um problema, de uma circunstância, de algo, de uma coisa que você está evitando, mas Deus está trazendo ela até você. Porque ela precisa te curar. Ela precisa fazer você crescer.
as dificuldades do evangelho, da nossa vida, do dia a dia, as tribulações que Deus vai mandando, não é para nos matar, mas é para nos capacitar, nos fortalecer, para que nós tenhamos força de chegar aonde Deus quer que chegamos. Mas se isso não acontecer agora, aqui atrás, 2024, para que eu entre em 2025 preparado, capacitado, com a palavra, com a espada nas mãos, eu vou continuar com a mentalidade de 2024 dentro de 2025. E Deus agora ele precisa fazer isso no coração de Davi, na mente de Davi, na casa de Davi. E Deus agora vai quebrar todas as heresias daquele reino, entrando com aquele homem ali. Talvez Deus está fazendo isso com você hoje. Talvez Deus fez isso com você ontem, no culto de ontem, ou uma semana atrás. E você com esse orgulho que está te ferindo, que está virando cancro, câncer, que está te consumindo por dentro. É o que acontecia com Davi. Aquilo consumia a alma de Davi. A Bíblia não diz, aborrecia. Olha aí, irmãos. 2 Samuel 5:8, lá no finalzinho, que a alma de Davi aborrece. Tem coisa que tá te aborrecendo, acabando com a sua alma. Acabando com o seu casamento. Acabando com a estrutura da sua família. Acabando com o teu ministério. E agora, ele entra dentro do palácio e, como todas as nossas mulheres, quando o homem diz algo e a mulher vê e percebe porque está sempre conosco, ela vira para Davi e fala: eu só quero te lembrar que quando você disse lá atrás, você disse que ele iria sentar na tua mesa. O que Davi faz agora? Essa placa, irmãos, que ele estabeleceu aqui, nem cego nem coxo entrar na casa. O coxo, ele teve que tirar a placa, mas o cego ficou. Isso permaneceu, irmãos, na história. Isso rodou. De Davi, daquele período, até chegar em Jesus, foi 900 anos. A profecia de Josué lá atrás, até chegar aqui na frente, com o rei, que nós lemos em 1 Reis 16, foi 500 anos dali para frente até Cristo, para inteirar de 500 para 900, para inteirar esse círculo. Mais 400 anos. Aí você encaixa esses 400 de lá para cá, juntamente com o povo no deserto, 430, 490. O povo no deserto e Deus falando, tem que quebrar, tem que tirar essa placa. Porque aonde você está estabelecido agora, está estagnado agora, é porque você tem uma placa no teu coração, rapaz. Você não alcançou, não vai alcançar aquilo que Deus tem para você, porque você está estagnado, você está no deserto, você está parado, cara. E Deus está dizendo, quebra essa placa. Entra na minha lei, na minha graça, nos princípios e nos mandamentos. Por isso que Jesus disse, eu venci. Venceu o quê? A lei. Venceu a lei, os princípios, os mandamentos. Se nós continuar com essa palhaçada de graça, que é favor imerecido, que nós não merecíamos, isso é a graça. Não mereço, mas Jesus com a sua graça morreu na cruz e me deu esse direito. É favor imerecido. Só que tem espinho, tem lei, tem mandamentos. E nós estamos vivendo, não, pela graça eu sou salvo. Só que você pode perder a salvação se você não prestar atenção nos espinhos. E aquilo que Cristo fez para você na cruz, para você vai ser em vão. Que não quer ter compromisso com Deus,
com a sua palavra, com a sua obra, com o seu reino. E tá aí. É pela graça, pela graça, pela graça. Abre teu olho. Davi, tira a placa. Davi tira a placa. Coxo. Agora coxo entra. E a Bíblia vai nos ensinar e nos dizer na caminhada do 1 Reis, 2 Reis, e contando a história, que Mefibosete, ele vira amigo íntimo de Davi, irmãos. Era aquilo que ele odiava, ele não gostava. Talvez você está perdendo tempo com algo e alguém que talvez Deus está trazendo para ser o seu melhor amigo, para ser o seu braço direito, e você está evitando isso. E a Bíblia vai dizer que ele, aonde Davi estava, ele estava junto com Davi, ele estava por ali. E agora a Bíblia vai nos ensinar que vamos chegar ao ponto, dentro dessa mensagem, isso é a placa que eu estou dizendo de alguns fatos, irmãos. Mas você pode fazer uma autoanálise e ver que placa é essa que está na sua vida. As nossas igrejas, aquela placa que fica lá fora, escrita igreja fulana de tal, igreja ciclana de tal, igreja das pombinhas, dos querubinhos, da arca. Então, cada uma delas é uma placa. Porque lá é diferente. Você há de conver que cada um tem uma visão. Cada um tem um estatuto. Mas se tivesse uma visão da palavra, todos teriam a mesma visão, como Atos 2, estariam reunidos numa só visão, 120, para que sejais batizados com o Espírito Santo. Agora, cada um tem uma visão, cada um tem uma placa, cada um tem um jeito de pensar, cada um... mas a palavra se renova a cada dia, renova a ministração do mesmo texto, da mesma visão. Você vai aplicar ela conforme aquilo que eu estou te ensinando dentro da Bíblia. Você não pode sair dos textos bíblicos, mas a aplicação você vai aplicar conforme o entendimento do Espírito Santo dentro da sua visão. Esse é o entendimento. Agora, falar que eu prego aqui, e aquilo que eu estou te mostrando aqui, ele não sai de Mateus 10:46, Marcos 10:46, ele fica só aqui. Ele fica só nisso. Ele não sai disso. Ele não roda, ele não te dá texto, ele não te mostra por quê, pra quê, quando, onde. Então, Deus gosta de fazer isso. Aí você vê a sua igreja, gato pingado, 6 pessoas, 15 pessoas. O que está acontecendo com a igreja? O mundo está oferecendo mais coisa. Ovelha gosta de água fresca. Por isso que Lázaro, o rico Lázaro, quando Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, o rico também morre e vai para o Hades. Ali não é parábola. Parábola não se dá nome. Parábola se conta um certo homem, um certo mendigo, um certo pai de família. Pegou? Isso é parábola. Mas quando se dá nome próprio, não é parábola, é fato real. Então, Abraão não é parábola, então você está me dizendo que Abraão é uma parábola. Como é que é isso? Abraão existiu? Parábola não existe, é história que é contada para trazer uma ilustração de uma história que você quer contar. Isso é uma parábola. Então, quando ele estava ali, ele, pai Abraão, peça que Lázaro moe a ponta dos dedos e refresca a minha língua. O que é a ponta dos dedos na água, meu irmão? É a palavra de Deus. Ela não está sendo transmitida conforme deve ser, conforme aquilo que eu estou trazendo para você. Não, é coaches, é gourmet. Jesus aí, irmão, e pai, e acabou. E você foi embora achando que Jesus vai fazer. Só que existe princípios. Primeiro, para você ganhar, você tem que cumprir, você tem que fazer, você tem que obedecer. Você não sai ganhando para depois fazer.
Não, o reino de Deus é poder. É tomado à força. E aí? Por isso que ele diz, peça que Lázaro volte e fala para os meus 5 irmãos. Quem eram os 5 irmãos dele? Do rico? Os 5 continentes que precisa do evangelho, que precisa das boas novas. E nós estamos em Portugal. Igreja na Itália. Igreja em Lisboa. Igreja em vários lugares da Europa. E quando você vai ver, o louvor é impecável, o som maravilhoso, a banda. Nem os anjos ganham dessas bandas dos levitas da igreja. Mas quando vai para a área da palavra, eles não sabem quem é Jesus. Falam muito, quero conhecer Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Não tem intimidade com a palavra, não querem sentar para aprender, não querem sentar para descobrir isso aqui que nós estamos agora descobrindo. Agora, quando você ouvir essa mensagem, você vai ter uma noção de quando o pregador estiver pregando, você vai, rapaz, que mensagem, rapaz, essa mensagem aí. Mefibosete, o paralítico, rapaz. Porque a ama na guerra correu com ele. E quando ela corre, ela tropeça e cai sobre ele e quebra as 2 pernas dele. Menina ainda novo. E ele fica aleijado de ambos os pés. Anda rastejando, anda uma vida de miséria, mas rico. Ei, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Você tem dinheiro, você é rico, mas esse dinheiro não vai te curar do câncer, não vai te curar do cancro, não vai te curar dessa lepra. Ei, Naamã, você tem dinheiro, você é um soldado, você é importante, mas não vai te curar dessa lepra. Não vai tirar, porque Deus está trazendo ele para colocar em uma situação de desonra. Porque ele disse que não entraria e Deus agora está quebrando essa palavra do rei, falando assim, vai entrar. E você disse para buscar e vai sentar na mesa. Você só é curado quando você se humilha. Você só é curado quando você se humilha, meu Deus. Não há cura senão há humilhação. A mulher do fluxo de sangue, quando toca na orla de Jesus, a Bíblia diz que estancou. A Bíblia não diz que ela foi curada. A Bíblia diz que estancou o seu sangue. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Antes, para Jesus fazer para você, você precisa fazer para ele o reconhecimento que Cristo é o Senhor. Eu senti virtude sair de mim, alguém me tocou e os discípulos ali, rapaz, mas tá muita gente. Mestre, a multidão te aperta, é muita gente. Eu senti. Quando você toca em Jesus, ele sente a virtude sair dele. Ele para te ouvir. A mulher se arrastejando debaixo da multidão. Ela não poderia estar ali, porque ela tinha uma enfermidade. E aquela enfermidade o tirava da cidade. Ela não poderia, mas ela sabia, era a última chance, a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo agora porque não liberam perdão, porque não liberam uma palavra. Meu Deus, preferem a morte, preferem ser engolidas, estão se apodrecendo parte dos seus corpos, porque o orgulho não a deixam fazer conforme a palavra está dizendo. Aleluia. Você não está entendendo. O profeta disse para Naamã, vai lá no rio e dê 7 mergulhos. Aquele rio era o mais podre, irmãos. Aquele rio era o mais podre daquela cidade.
E um soldado convenceu Naamã, e Naamã não queria, porque o orgulho, porque ele é o... Eu sou o presidente. Mas aquela irmãzinha que ora pra tu, camarada, ela tá orando pra tu na madrugada, e ela tá dizendo, pastor, Rabadaia Sébia, Deus me falou na madrugada, pastor. E o pastor não quer ouvir, porque ele é o pastor da igreja. Ele é o presidente, ele é o cara. Meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. E Naamã na situação como o capitão do exército. Pensa, irmão. E o profeta dizendo, vai lá e mergulha lá. Nem olhou pra ele, cara. Na verdade, o profeta nem falou com ele, mandou alguém falar com ele. Vai lá e dá 7 mergulhos, Naamã. Miserável. Vai lá pra quebrar esse orgulho seu, vai lá. Agora, por que os 7 mergulhos? É essas coisas que faz a diferença, irmãos. De quem prega e o pregador, o mestre da palavra, o conhecedor disso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui tem o poder de transformar a vida. Aleluia. Que transformou a minha. Aleluia. Que eu não largue se Jesus arranca minha cabeça, faz o que quiser, irmão. Eu vou ressuscitar com o corpo glorificado. A minha alma vai para Cristo porque pertence a Ele. Aleluia. Eu vou para o Será da eternidade. Aleluia. E depois vou para o onde Cristo está, onde Enoque, Elias e Moisés, Rabadaia Sébia, Alabaia, Suíque, Andarabaia. Meu Deus, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Existiu uma lei, aleluia, lá no Números. E a Bíblia diz que para haver cura, quando um homem se apresentava ao sacerdote, existia uma lei. E essa lei diz que havia 7 dias de purificação. E o sacerdote ficava com essa pessoa ali no templo, fazendo os rituais da purificação. E como o profeta não tinha esse tempo, o profeta diz, vai lá e dá 7 mergulhos, que cada mergulho vai representar a lei. Pela fé, Naamã, vai lá, miserável, dá 7 mergulhos. Você tá entendendo, igreja? Você tá entendendo, irmão? Sem a palavra, sem a lei, você não vai conseguir nada, você não vai alcançar nada, irmãos. É pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem a revelação daquilo que você tem que fazer. Se o seu filho está nas drogas, se o seu marido está na prostituição, na cachaça, na bebedice, a Bíblia diz o que você tem que fazer. Tá escrito. Ah, mas eu nunca vi isso, ninguém nunca falou. Às vezes eu acho que eles não querem que você se liberta. Às vezes eu acho que a igreja está num sistema vicioso. Campanha atrás de campanha. Vamos fazer campanha tal. Os 7 mergulhos de Naamã. O não sei o que. O sal grosso, a vassoura e não sei o que. E a palavra, irmãos. Que dia que vamos começar a fazer a campanha da palavra? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você compreende então porque os 7 mergulhos de Naamã? E tem muita coisa aqui nessa mensagem, irmãos. Naamã era soldado, era o capitão. Aquele dinheiro, né, que o menino pegou, que era pro profeta. O profeta disse, eu não quero esse dinheiro, que esse dinheiro é de corrupção. Esse dinheiro é quando você vai invadir as outras nações, você rouba esse dinheiro das nações. Eu não quero esse dinheiro. O que é meu, Deus vai me dar. Aleluia. E depois veio 10 camelos lotados pro profeta. Enquanto as igrejas tá aí pegando dinheiro de traficante. Ninguém me falou. Deus tá me falando agora. De corrupção, de prostituição. Esse dinheiro é maldiçoado. Quando você lê lá em Números,
acerca do dízimos. A Bíblia vai falar que o pastor tem que tirar o dízimo do dízimo. Os piores nas nossas igrejas são os pastores. Eles não dão dízimo. Não dão dízimo. Por isso que não prospera. A casa tá de mal a pior. O dinheiro que tá o que ele tem aqui na terra já é o pagamento dele na terra, porque naquele grande dia Jesus vai virar para ele e falar: "Partai de mim, eu não te conheço, rapaz." Aleluia. Aleluia. Aí vem a mulher do fluxo de sangue e toca em Jesus. E agora Jesus para e fala: "Calma, ei, alguém me tocou, pera, calma." E a multidão ali, ela se levanta: "Foi eu que toquei. Eu te toquei, misericórdia, eu preciso do Senhor, o Senhor é o único caminho. Eu vejo aí milagres, eu escuto." A Bíblia diz que ela já sofria com os médicos, irmãos. Ela sofria, diz que ela gastou tudo com os médicos. Não tinha mais o que fazer. Jesus era a única oportunidade dela, era a única esperança. E ela poderia ser morta, porque ela não poderia estar ali, ela estava impura. E pela lei, ela tinha que fazer uma purificação de 7 dias. Mas ela já tinha feito, não tinha sido curada. E nada acontecia, essa mulher começou a viver para a rua. Havia um lugar em Jerusalém que as pessoas doentes, cegas, coxas e leprosos ficavam. Até o ponto de ficar perto ali do tanque de Betesda. Para esperar o anjo vir mover a água e tal e coisa e pular lá dentro. Então Jesus para e ouve ela. Ela vai dar um testemunho para depois ela ser curada. Perdão. Então, estancou o sangue. E agora Jesus, alguém me tocou. Jesus para ouvir ela e ela tem que dar o testemunho. Depois ela é curada. Tem muita gente que está me ouvindo, que está nesse ciclo vicioso, nesse fluxo de sangue até hoje. 30 anos, 40 anos dentro da igreja. E não se converteu até hoje. Não passou pelo novo nascimento. O que é um novo nascimento, irmãos? Qual é o papel do novo nascimento na vida de uma pessoa? Quando você vê um escândalo, quando você vê algo acontecendo na igreja, essa pessoa não se converteu. Essa pessoa não tem um caráter como o caráter de Cristo. Ela não se transformou. E ela continua vivendo a vida como ela vivia no mundo, dentro da igreja. Só estancou. Pegou? Mas não foi curada. Então, a Bíblia agora, vamos caminhar para o final. Essa mensagem é muito forte. Se formos aplicar mesmo, ponto a ponto, eu vou ficar aqui até hoje. Agora já são 11h06 da manhã. Hoje é 1º de janeiro de 2025. E eu quis trazer essa mensagem porque precisa muitas pessoas serem curadas. Algo que aconteceu lá atrás, elas precisam liberar perdão para poder alcançar as bênçãos de Deus. Porque a bênção de Deus não vai te alcançar enquanto você não liberar perdão. Então, a Bíblia agora vai dizer, né? Vamos continuar, Marcos 10:46, que Bartimeu estava no caminho ali. Mas esse aqui é quando Jesus entrou em Jericó, na entrada, Marcos 8:22, ele vai curar um homem ali, dois homens. E na saída ele vai curar um. Então, o maior ministério de Cristo era dar visão aos cegos. Esse pedaço aqui de Marcos 10:46, Bartimeu estava na saída. E para Bartimeu estar na saída, mendigando, ele precisava de uma capa. E essa capa tinha que ser liberada por Roma. E essa capa tinha o logo, tinha tudo de Roma. Só que Bartimeu, que é o pai de Timeu, né? Filho de Timeu, é o Timeu. Ele era um cara rico, ele cuidava de tâmaras. Ele tinha posse naquela altura lá. Só que esse homem já havia visto
A Bíblia vai nos ensinar que alguns soldados iam pra guerra, e na guerra ali, os homens com a espada, né? Eles estavam com a espada ali, aquela coisa de espada, e na guerra, às vezes, furava o olho um do outro. E esses homens voltavam da guerra cego. Porque a Bíblia vai dizer que ele fala, eu quero que o Senhor me faça a tornar a ver. Né? Olha aqui, no Marcos 10:51. E Jesus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu, mestre, que eu receba a vista e torne a ver. Então, o pai dele, o pai de Timeu, que era um cara que tinha posse, então ele adquiriu essa capa para ele estar ali na saída, né, de Jericó. E como nós já lemos lá atrás, e como Davi não gostava e tirou a placa do coxo, mas a do cego permaneceu. Então vem Cristo agora passando por Jericó, porque ele é maior do que Josué. Então o nome dele, como eu já havia dito, né, no hebraico não tem como ser Jesus. É em grego, que é Josué, que é Cristo, ele é maior do que Josué. Então ele vem como profeta maior, como ele é o sumo sacerdote, como ele é tudo, irmão. Ele quando passa, ele dá visão, ele cura, ele faz tudo. Se na sua igreja não está acontecendo isso, é porque ele não está passando aí. Olha, olha. Então Jesus está vindo. Na entrada ele já cura 2, numa pancada só. Na saída, ele agora vai curar o Bartimeu ali, o filho de Timeu, com a capa. Então, ele escutando, ele vendo, porque lá de Davi, lá atrás, irmãos, já havia rumores que Davi não gostava de cego nem coxo. E havia uma profecia também que haveria um homem maior do que esses. Que ele, Isaías 61, ia curar da visão aos cegos, aos coxos, aos quebrantados de coração. Isaías 61. E esse homem, ele andava com esse papelzinho aqui no bolso, irmão. O cego. É porque o cara é cego, não lia, mas tinha os coxos. Ele pegava o papelzinho, lê pra gente, porque isso arde na minha alma. E ele lia Isaías 61. E aquilo ficava na mente daquele homem. E o homem esperando, crendo pela fé. Ele vai passar aqui, ele vai vir aí. Mas no coração daquele homem, sabendo que Jericó era amaldiçoada, que profeta não podia entrar lá dentro. Você não pegou. Às vezes nós estamos vivendo em um lugar que nós sabemos que não tem como. Mas nós cremos no impossível de Deus, que somente Ele pode fazer o impossível. Este homem estava como nós agora, acreditando no impossível de Deus para 2025. Porque ele tinha uma capa e ele só tinha aquele ponto para ficar. Para ele sair dali tinha que ter alguém para guiá-lo, para tirá-lo dali. Então ele estava sentado ali, irmãos, sentado com, sei lá, uma vasilha de barro, ou um pano, um chapéu, não sei, pedindo esmola. E quando ele estava ali mendigando, ele escuta um alvoroço, uma multidão, acredito eu, que o povo vindo gritando, Jesus, Jesus de Nazaré, aquela coisa toda, e o cego ali ouvindo, talvez um coxo que estava ali perto dele, fala, rapaz, você tá ouvindo? E ele, eu tô escutando, rapaz, mas e quem é? E o outro lá, e aquela multidão, Jesus, Jesus, e apertando, porque a multidão sempre apertava, irmão. Imagina Jesus agora passando aqui. Você vai ficar parado olhando? Talvez como você é um herege, né? Você não tem fé, você não acredita, e você não tem conhecimento, não sabe nem como Cristo vai voltar. Você não tem ideia, porque falar que já falou, alguns aí apareceu, né? Henrique Cristo, ele é o Cristo e tal. Só que não é assim, irmãos. Não é assim. As coisas não é do jeito que estão falando aí. Calma. Tem que saber nas escrituras como é que Jesus vai voltar. Antes dele voltar, a igreja vai encontrar com ele nos ares. Ponto. Então Cristo não vem. Quem vem agora é o anticristo. Ah, Jesus vai vir buscar a igreja. Aonde está isso? Mostra para mim na Bíblia. Jesus vai vir buscar a igreja? Aonde está isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo que há na igreja,
está preparando a igreja juntamente com os pastores que faz o papel, né, das 5 virgens, as 5 loucas. As 5 virgens são 5 ministérios e as 5 loucas são 5 ministérios de Satanás que estão sendo colocados na terra, que está em Efésios 6:12. Pronto. Isso aqui não era para falar agora, porque isso aqui é um alto nível, né? Eu tô aqui no básico ainda. Mas enfim, isso é para você abrir sua mente e entender que as coisas não são do jeito que nós estamos aí. Ah, Jesus vem. Aonde? Até João preso. Quando João estava preso, vai um dos discípulos lá em João, e João fala, vai lá e pergunta a Jesus se é ele ou esperamos o outro que há de vir. O outro que há de vir, João está profetizando. Quem vem é o anticristo. Quem vem agora é o anticristo. Não, Jesus não vem. A igreja vai ser levada nas regiões celestiais, vai ser encontrada com Cristo, vai entrar na Nova Jerusalém. A Jerusalém vai tomar o espaço de Efésios 6:12, que é as regiões celestiais, vai empurrar os demônios que estão habitando nas regiões celestiais para a terra. Isso é outra história, você tem que esperar as aulas de angelologia para a gente poder entender isso aqui. E eu tô falando, irmãos, vamos estudar, as coisas estão acontecendo. Já passei aqui em várias igrejas, eles são autossuficientes para eles mesmos, eles acham que são Deus, eles subsistem neles mesmos e eles não precisam estudar, eles não têm conhecimento e não têm coragem de assumir. Eu tenho um pouquinho, irmãos. E se eu achar alguém maior do que eu vou colar nele, eu quero aprender. Eu vou para lá, eu vou servir ele na igreja dele, com certeza. Eu sou bobo? Lógico que não. Agora eu vou andar com cego, um bocoió que não sabe nada? Um Zé Ninguém? Pelo amor de Deus, rapaz. Águia anda com águia, pardal anda com pardal. Acorda, leão anda na tribo dele com leão. E não tem outro leão não, é ele que manda. É ele e as leoas. Então, se for leão é o filho dele. E mesmo assim, quando chega a uma certa idade, ele já bota pra correr. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus está vindo. E um segredo que nem os discípulos sabiam. Um segredo que nem os discípulos sabiam. Jesus vem andando, caminhando, passando por Jericó. Depois de 900 anos. Desde lá de Josué, que a maldição foi dita. Aí até Josué, até o Reis ali, 500 anos. De Jesus para frente, mais 4 anos, 900 anos. Ficou isso no ar. Ninguém quebrou, ninguém podia. Jericó amaldiçoada. O rei foi lá e levantou Jericó. Os filhos morreram, aquela coisa toda. Aí vem Jesus andando. E o cego tá aqui. Isaías 61. E a história de Davi. Percorreu toda Jerusalém, tudo que você imaginar da história de Davi rodou. Ele não gosta de cego. O coxo entrou. O coxo virou até amigo dele. Mas cego, não tem na história que cego entrou, que Davi... Não tem. Aí vem Jesus andando. Aí o homem escuta. Jesus. Ele levanta. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus andando, quando ele escuta, ele para. Quem falou isso? Quem disse isso? Porque talvez você nunca pensou, irmão, na infância de Jesus, na história de Jesus, quando Jesus era pequenininho na escola, e todos nós temos uma origem, né? Temos a nossa descendência, a nossa história familiar, os nossos pais, os nossos avós. Só que Jesus não tinha, porque quando ele era pequeno, na escolinha, talvez ali na escolinha os meninos falavam, é esse aí, ó, é esse aí. É ele, que a mãe apareceu grávida. Não é o pai dele não. Apareceu grávida, teve que ir embora. Como hoje, as conversas paralelas, que a Bíblia diz que as conversas corrompem os bons costumes, né? As irmãzinhas do circo de oração, que elas são agentes de Satanás para fofoca, né? Então na igreja. Então, Jesus ali sofreu com isso e foi crescendo. Lembra quando os nossos pais cortavam os nossos cabelos mais baixos, como aqui o meu está baixinho, no pente 1, tá vendo? Pente 1 aqui, e é um frio danado. Irmão, se eu não usar isso aqui, que é frio. Misericórdia, Jesus. Então,
Quando cortava assim, eu imagino Jesus na escola, aquela tempo que os meninos passavam e pá, na cabeça. Você lembra disso quando você cortava? Jesus sofreu tudo isso, irmãos. E ele foi crescendo. Para pensar, irmão, nós sofremos, por que ele não? Ele diz que sofreu todas as nossas dores, todas. Então eu fico pensando nisso. E Jesus pequeno, crescendo. E na história ficou isso. E ninguém sabia. É filho de Maria. Mas ficou aquele negócio. José não, calma aí. Por quê? Porque se você não entende a linhagem, a árvore de Davi, Natã, Salomão, né? Aí o que acontece? Maria veio de Natã. Não veio de Salomão. E José, pai de Jesus, havia uma maldição lá no livro de Gênesis. Que dele não viria rei, não viria nada. Por isso que ele não pôde ter participação ali no sêmen, vamos dizer assim, de Cristo. Ele teve que ser somente pai, não biológico, né? Mas padrasto, vamos dizer assim. Mas pai de criação de Jesus. Então, como Maria veio de Natã, porque ninguém deu nada para Natã, todo mundo queria Salomão, rei. Mas Deus falou, não quero esse cara, rapaz. Eu quero os desprezados, eu quero aqueles que ninguém tá nem aí, tá entendendo? É esse que Deus quer, fica quietinho no seu canto. Acha que ninguém tá nem aí para você, mas Deus tá preparando algo para você. Então, Maria veio de Natã. Então, quando chega ali a linhagem de Jesus, vou pegar de Natã. Vou pegar a linhagem porque veio Raabe, isso é outra história. E Deus foi pegando as mulheres, aquelas que ninguém queria, a prostituta Raabe, que também essa casinha dela é em Jericó. Os muros quando caiu, quando Josué amaldiçoou, os muros caiu e no muro ali ficou uma casinha lá em cima. Ela até ajudou os espias a subir pela corda, lembra disso? Raabe representa a igreja, irmãos. Quando ela puxa os 12, ela está dizendo do arrebatamento. Mas isso não é para agora, isso é só para você abrir sua mente. Que as coisas de Deus, as palavras, as mensagens, tem muita profecia, muita tipologia. Então, quando ele passa, ele grita, filho de Davi. E como todos os cegos e os coxos sabiam lá atrás da história, quando Jesus escuta isso, irmão, Jesus para. Jesus para e fala, traz esse homem aqui, manda chamar esse homem aqui. A vontade de Jesus era abraçar aquele homem, era de sentar ali e ficar com aquele homem horas e horas conversando. Porque ele descobriu a origem de Cristo, que é filho de Davi, da linhagem de Davi. Só que Davi não pôde entrar com os cegos. E Jesus agora ele vai quebrar essa placa que ficou em Jerusalém, essa placa que ficou da família de Davi. Porque se Davi colocou isso, nem Jacó podia entrar. Jacó não podia entrar, rapaz. Ele ia deixar até os patriarcas, né, os pais da fé lá atrás, sem entrar hoje. E Jesus não. Então Jesus, ouvindo essa palavra, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus para curar aquele homem. Jesus para trazer a visão daquele homem. E nós estamos caminhando hoje com pessoas que não têm experiência, maturidade, conhecimento para nos levar a conhecer a Cristo. Nós estamos indo para um culto, para igrejas que são frias, não tem palavra, pastores que não jejuam mais, barrigudo, não querem mais servir a Deus, estão ali pelos negócios, né? Estrutura que a igreja oferece. E o povo? Onde o povo vai parar com tudo isso? O povo sofrendo, o povo sem conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não sabem dizer nada, não sabem expulsar um demônio. Ah, sai em nome de Jesus, mas sai para onde, irmão? Para pensar, para onde vai esses demônios? Se ele sai da pessoa, ele tem que ir para um lugar, aonde? Ah, vai para o inferno. Aonde está isso na Bíblia? Talvez a sua Bíblia aí está com a tradução errada. Mas a morada deles é regiões celestiais, é o que está em Efésios 6,12. Vou repetir, Efésios 6,12, lê lá. Que habita nas regiões celestiais. E você está achando que, se a Bíblia diz em Apocalipse que o falso profeta, o anticristo, vai inaugurar o inferno? E aí?
E a Bíblia diz que Deus vai pegar o Hades e jogar dentro do inferno. E aí? 100 anos de igreja. O povo não sabe nada. O povo não sabe 1% da Bíblia. Ah, não tô dizendo de texto... Tem gente aí que fala texto de trás para frente. Não tô dizendo isso. Você tá como Satanás no deserto. Que Satanás sabia também a palavra escrita. Tô dizendo a revelação do texto. Quando ele pegou Jesus lá no deserto, tá escrito. E Jesus dizendo, tá escrito. E Jesus dizendo, tá escrito. E Satanás, tá escrito. Aí quando Jesus disse, dito está, Satanás foi embora. Porque o dito está é a revelação da palavra, a qual eu estou trazendo para vocês. A revelação desses textos. Por quê, para quê, quando e encaixando ele. E quando, para finalizar, quando isso aconteceu, ele sara, ele cura Bartimeu da visão e tudo. Porque ele falou filho de Davi pela história lá atrás, que ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém queria. Agora, o que vai acontecer com Mefibosete? Porque a Bíblia vai dizer que a perseguição estava muito grande e alguns reis de outras nações chamaram a Davi e falou, Davi, eu quero todos os filhos de Saul mortos, os 7 filhos dele. E seja quem for da linhagem dele, eu quero todos mortos. E Davi agora ele tem que perseguir essas pessoas por causa da guerra, por causa da fome, por causa de tudo. Então Davi fez uma aliança com esses outros reis e falou, não, tá bom, se eu achar eu trago. E Davi começou a perseguir, foi achando, até que faltou um. Esse um era Mefibosete, que estava na casa de Davi, rapaz. Acorda! Agora, aleluia, 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 meu Deus. Não tem como se conter com a palavra dessa, irmão. Para de graça. Não tem como a gente ficar assim com o coração parado, sabendo de tamanhas revelações, sabendo do poder de Deus trabalhar em prol de uma pessoa, em prol de uma necessidade, uma dificuldade, que Deus, às vezes, colocou ela para que lá na frente, Deus cuida dela, para que ela não venha parar em um sepulcro. Olha só. Davi agora persegue. Davi percebeu que o último da linhagem de Saul era Mefibosete, de Jonas, que era o grande amigo de Davi. Que Davi fez uma promessa para ele, que alguns aí hereges, alguns aí com espírito de anticristo, falam que os homens eram homossexuais, porque a Bíblia diz que a alma de Davi com a alma de Jonas, para de graça, rapaz, vai estudar, rapaz, para com isso. Isso é um pecado que você está cometendo, rapaz. Pelo amor de Deus. Então, agora, ele precisava pegar mais um para entregar, para acabar com aquilo, para todos os reis ficar tranquilos, para não haver mais guerra. E Davi percebeu e falou, rapaz, só tem Mefibosete, como é que vai ser agora? O cara é meu amigo, eu salvei ele, coloquei no palácio. O que vai ser a minha história depois disso? Mandei chamar, coloquei, e agora eu tô entregando o cara para morrer. Como é que vai ser o povo? Como é que vai ser a história diante do povo sobre isso? Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles perseguiu e não achou mais ninguém. Aí apareceu um outro da história, irmão. Tá na Bíblia? Tá, ué. Então, como é que é isso? Só que eu não vou te mostrar tudo, tô te dando os pedaços. Agora você quer tudo? Você tem que entrar no Pison, no Instituto Teológico Pison, para você estudar. Eu estou falando básico. Quando você passa do médio, né? Básico, médio, bacharel e doutorado e mestrado, essas revelações que eu estou dizendo aqui para vocês, isso não é nada. Isso aqui é o básico. Quando você passa para as outras matérias, né? É o básico, médio, bacharel, doutorado. Irmão. Você não suporta a glória de Deus, da palavra. Então, fizeram 7 estacas para poder colocar e foi colocando, achava, foi colocando, 7. Faltou a última, aí acharam lá um Mefibosete lá, que havia um outro cara com outro nome, pegaram ele e levaram para lá. Aí crucificaram o cara, amarraram o cara morreu. Aí Davi vai e chama, depois de tudo pronto, Davi, Mefibosete, vem cá. E eles carregavam ele, aí Davi mostrando um por um. Aí os nomes estavam escritos numa plaquinha. Aí quando ele chega no último,
Mefibosete. Ele olha assim, olha para Davi. Davi olha para ele. Com quem diz? Com os olhos. Era você que era para estar ali, cara. Meu Deus. Meu Deus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Às vezes Deus está te guardando numa ocasião que você está passando agora, porque Ele está te guardando lá na frente, irmão. Oh, eu lembro de mim, quando Deus aconteceu algo na minha vida. E eu cheguei numa situação que eu ia pro monte, eu orava, eu estou falando do meu testemunho, meu particular. Oh, aleluia. Aconteceu algo comigo. E eu só orava, Deus, por quê? Por quê? Por quê, meu Deus, está acontecendo isso comigo? E eu sem entender, sem saber de nada, e aquilo doía na minha alma, e eu falando, por quê, Senhor? E naquele dia eu fiz como Jó, eu me amaldiçoei, irmãos. Eu falei, pra que eu nasci? É só sofrimento. Oh, aleluia. A gente, sem ter conhecimento disso aqui, irmãos, a gente até nos amaldiçoa. E eu sem conhecimento, não sabia. Novo, começando a caminhada. Lá em São Paulo, passando dificuldade, dormindo no chão. Quando cheguei, em capa de violão, de guitarra, sei lá o que era aquilo, mas com a fé, acreditando. Aí aconteceu algo comigo e aquilo me abalou muito. Minha mãe morreu e eu estava casado com outra pessoa e querendo fazer a obra, e a pessoa, filha de pastor, não queria fazer a obra, queria aparecer, só cantar. E eu falei, olha, vamos estudar a Bíblia, vamos focar na Bíblia. E não queria de jeito nenhum. E eu, sem conhecimento, querendo fazer a obra, me casei sem conhecer Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. E ela, como filha de pastor, desviada, a conheci. E eu querendo fazer a obra, fui me convertendo, fui caminhando, fui para a igreja, fui conhecendo a Jesus, fui ver um amor de Jesus. Esse amor que nós não encontramos em ninguém, não tem, não vai ter, nunca será como o amor de Cristo por nós. O amor do meu filho, da minha filha, da minha esposa não será igual, não se compara, não se equipara à glória de Deus por nós. Pelo seu amor, pelo privilégio de ser chamado de filho. E aquela dor que você sente, que você sabe o que eu estou dizendo, de algo que aconteceu com você. É uma dor que te tira o fôlego, que você acha que você vai infartar e você não sabe o que dizer, o que falar, e só chorar e falar por quê. E essa palavra, irmãos, é o que faz efeito em vocês, porque primeiro ela tem que falar comigo, eu tenho que viver ela. Uma palavra pregada sem viver, sem o fruto, ela não vai surgir efeito em ninguém. Vai ser só uma palavra jogada ao vento. E eu orava a Deus, por que, Senhor? Por que comigo? Meu Deus, eu queria só servir o Senhor, fazer a tua vontade. E um dia a mulher disse, eu não quero mais. Eu quero me separar. Tô cansado, eu quero viver minha vida. Eu falei, mas e a obra de Deus? E a minha filha? Como é que vai ser? Ah, Deus guarda, Deus cuida. E a Bíblia diz, irmãos, Moisés vai dizer, pela dureza do vosso coração dei carta de divórcio. A Bíblia vai dizer também que Deus está divorciado de Israel. E existe uma carta. Existe uma carta e Deus vai pedir ela no dia do arrebatamento. E eu vejo muita gente condenando aí, pastores e pregadores, que às vezes você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que se passou. E tá condenando a pessoa, o casamento é um só, você tem que casar, tem que permanecer. Quem falou isso, irmãos? Aonde está isso na Bíblia? Eu estou amaldiçoado, então? Porque eu queria e a pessoa não queria? Como é que é isso?
Ah, mas só se trair ou se morrer. Então eu tenho que fazer oração de bruxaria? Deus mata, 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 mata? Como é que é isso? Não. A Bíblia diz que se você der carta de divórcio, livre estará cada um para seguir sua vida. Não tem como, irmãos. Se até Deus te dá o direito de escolha, por que eu e a pessoa não teremos direito de escolha? Ué, como é que é isso? Temos que viver grudado na pessoa mesmo, ambos não querer? Aí a Bíblia diz que é repúdio. O repúdio é pior do que o divórcio. O repúdio é quando você está com a pessoa e não a ama mais. O repúdio é quando você está com a pessoa e Deus não está mais nesse negócio. Aí você prefere trair, aí é relacionamento aberto para que não haja separação. Por quê? Vai ter que dividir os bens, tem criança, vai pagar pensão, vai não sei o quê. Repúdio. Você está em maldição. Casado. E quando você se liberta, dá a carta, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Casou? Certidão. Separou? Tá na certidão, rapaz. Abre a tua mente. Para de heresia. Acorda. Então, você está livre. Agora, eu chego numa situação que isso aconteceu, irmãos, assim, em 2 semanas. Isso aconteceu, minha mãe faleceu. Eu perdi minha mãe. Eu perdi uma história de 7 anos. Minha filha ficou longe com 3 anos de idade. E eu só orava e chamava de Deus. Falava, Deus, me tira, me leva daqui. O que eu vou fazer agora? O que eu tinha e achava que era mais precioso, eu tinha perdido, que era minha mãe e minha filha. Minha filha hoje está com praticamente 11 anos. Desde os 3 anos de idade, só falo com ela pelo WhatsApp, conversamos e tudo, manda pensão. Mas o que eu quero que você entenda com tudo isso, irmãos? Contando um pouco da minha história para você entender, porque senão não faz efeito. Mefibosete pequenininho, a ama caiu sobre ele, quebrou as pernas. Imagina se Mefibosete agora, não fosse aleijado de ambos os pés, irmãos. Ele estaria morto diante de Davi. Se Cristo não fizesse o que foi feito em minha vida, irmãos, eu estaria desviado. Eu não estaria falando do amor dele, ganhando alma, porque o outro lado até hoje permanece desviado, irmãos. É um pé no mundo, um pé lá dentro, um pé no mundo, um pé lá dentro. Não prospera, não permanece, não fica firme, não foca nas coisas de Deus. O vento vem, desvia. O mar, as ondas levanta, desvia. Mas eu, para a glória de Deus, continuo, permaneço, porque a palavra, eu estou querendo que você entenda que a palavra te dá esse poder, te dá essa força, para você suportar a adversidade da vida, as tribulações da vida. Eu perdi minha mãe em 1 semana, um casamento, uma filha, e eu continuei firme, eu continuei orando, eu fiquei com Jesus, eu falei, Jesus, por quê? Porque Jesus hoje, nesta mensagem que eu estou dizendo, Ele está dizendo para mim, aleluia, para que hoje você estará aonde você está, falando do meu amor, falando da minha palavra, mostrando que a palavra é muito mais do que somente abrir ela e ler, não. Tem as revelações do texto, tem algo sobrenatural atrás desta palavra, e nós precisamos estudar e entender o que Deus quer de nós. Aleluia, aleluia. Eu esperei no Senhor, irmãos. Orei, e hoje Deus me deu uma pessoa maravilhosa. Me deu um casamento maravilhoso. Quero louvar ao Senhor pela vida da minha esposa, que tem caminhado comigo, tem sofrido comigo, tem andado comigo. Temos sido perseguidos pelo Evangelho de Cristo, temos sido expulsos de ministérios pela palavra que estou dizendo a vocês. Simplesmente a palavra, mais nada. Aleluia, aleluia. Aleluia. Apedrejaram Paulo, mataram Estevão.
mas ninguém negou a sua fé. Nós também não vamos negar a nossa fé. Vamos continuar firmes, porque o nosso Redentor vive e ele se levantará ao nosso favor. Ele é o meu advogado, ele é o seu advogado. Vai pela palavra, irmãos. O que a palavra está dizendo agora, se você não tem um mestre da palavra, se o teu pastor não sabe da palavra, infelizmente, irmão. A Bíblia diz que se o sacerdote pecar, errar, o povo está amaldiçoado. Talvez você está numa igreja que eu nem preciso dizer. Deus guarde a sua vida. Ore por mim. Deus guarde a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Porque nós precisamos ganhar almas, precisamos fazer discípulo, pessoas que tenham conhecimento para pregar a palavra de Deus com esse poder e autoridade desta palavra. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Se inscreva no nosso canal, divulgue essa mensagem, compartilhe com muitas pessoas que querem conhecer o reino de Deus. Entre em contato conosco para que você tenha um conhecimento, estuda. Nós temos o Dr. Claudemir de Oliveira, que é um homem extraordinário, doutor da palavra de Deus, tem um conhecimento extraordinário. E nós estamos aqui para te auxiliar e te ajudar, irmãos. Não estamos aqui para te perseguir, pelo contrário, é só para te ensinar isso aqui, mais nada. Nós temos 1h30 de palavras, sem falar nada de ninguém, sem pecar, sem nada, até agora 1h30 só falando de Jesus. Deus guarde a sua vida, Deus guarde a minha vida, ore por nós, para que nós continuamos a fazer a vontade de Deus, amém? Deus abençoe, bom ano, que 2025 seja um ano que você vai ser despertado para conhecer a palavra, porque aqueles que não têm, não vai ser um bom ano, pelo que a palavra diz, as coisas estão acontecendo, estamos caminhando pelo princípio das dores, e a igreja passa pelo princípio das dores, não pela grande tribulação, mas pelo princípio das dores. Deus abençoe, no nome de Jesus.